E hoje nós vamos falar sobre o humanismo como sendo a primeira escola literária do Renascimento. Nas aulas anteriores falamos sobre o trovadorismo como sendo a escola literária da Idade Média, feudalismo, mais ligada à igreja, mais ligada à religiosidade, as cantigas que pediam a Deus amor, amigo, escárnio, sempre pedindo a Deus, a interferência de Deus. E com o Renascimento o homem vai se desligar dessa religiosidade e vai passar então a valorizar mais o homem, o pensamento humano, o racionalismo humano. E o humanismo é a primeira escola literária. Lembrar também que estamos falando de Portugal, porque o humanismo acontece no século XIV e XV, época em que Portugal, na verdade o Brasil ainda não existia, quer dizer, os portugueses não tinham chegado ao Brasil. Existia sim índios nativos morando aqui, mas não escreviam. E quando se fala em literatura, nós falamos no texto escrito. Os índios produziam arte, claro que produziam arte, porém não literatura porque eles não escreviam. E como a gente fala literatura, a gente tem que falar então do texto escrito. Portugal, portanto. O humanismo é uma designação de doutrinas ou pensamentos que afirmam o estar o homem, a condição humana acima de todas as coisas. O homem, então, perde aquele teocentrismo, Deus o centro, a religiosidade no centro, e coloca o antropocentrismo, quer dizer, o homem no centro das relações. Foi um movimento que surge durante o Renascimento e que tem uma inspiração na cultura greco-romana, quer dizer, o passado clássico, vai se inspirar lá em Grécia e Roma. O contexto histórico, na verdade, é o fim da Idade Média. O humanismo acontece no período de transição ou mudança da Idade Média e início da Idade Moderna, 1453, quando os turcos tomaram Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino. Aí vai surgir também a expansão marítima em Portugal, até que chega o Brasil em 1500, descoberto o caminho das Índias com Vasco da Gama. Nós vamos ter a valorização da cultura greco-romana, o afastamento da igreja, da religiosidade, domínio da igreja católica, a ascensão do absolutismo, que são as ideias a formação dos reinos. Portugal está entre eles, Espanha, Inglaterra, Alemanha, dentre outros, e a ciência que vai ganhar um grande espaço. Você pode ver que é a partir daí que a ciência vai se desenvolver, a partir do Renascimento, porque o homem vai se desligar da religiosidade e vai começar a estudar o próprio corpo humano. Foi um momento de mudança, nós não podemos esquecer. As cidades vão se encher, porque o sistema feudal vai cair, a vida no campo, nos castelos, em volta das grandes propriedades, e o homem vai para a cidade. Então vai surgir a vida na cidade, o comércio, o capitalismo, e essas mudanças vai também afastando o homem da religiosidade e aproximando o homem do pensamento do racionalismo. Então a Idade Média ela entra em crise, vem as grandes navegações, centralização política, a reforma protestante, não se pode deixar de falar, Martim Lutero, John Wycliffe, John Hus, aquela questão de levantar contra a igreja, protestar contra a igreja, a reforma protestante, e o próprio Renascimento. E aí inicia a Idade Moderna. Esse homem vitruviano de Leonardo da Vinci representa o humanismo, essa imagem, que é essa transição, essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, onde haverá valorização do caráter humano, do pensamento humano. Então, resumindo, a literatura humanista, nós vimos a arte humanista como um todo, pintura, escultura, mas o nosso foco é literatura. E falar em literatura é falar em poesia, poesia palaciana, que agora vai ganhar uma dimensão diferente das cantigas, aquela religiosidade vai se tornar mais uma poesia mais para a vida humana. A crônica, lembrar que crônica é diferente da crônica que conhecemos hoje, porque a crônica de hoje são registros de fatos do cotidiano. A crônica antes era registros históricos. A própria Bíblia tem um livro de crônicas, que era o quê? O registro do que os reis faziam, as guerras, as viagens, as aventuras, as conquistas. Então, crônica como um documento histórico, registro histórico. E o teatro, sim, que é a representação teatral, em especial com Gil Vicente. Na poesia palaciana, a gente tem uma poesia diferente da poesia trovadoresca, da cantiga, mas uma poesia que não para ser cantada, mas muitas vezes declamada.
mais moderna, portanto. Nós temos um exemplo do texto palaciano aqui, de Rui Gonçalves, bem diferente da cantiga trovadoresca, o galego-português. Esse é Fernão Lopes, o maior cronista de Portugal. Ele inicia o seu trabalho como crônica. Na verdade, lembrar que essas crônicas são registros históricos, com um elemento importante, porque ele começa a falar do povo, né? Coloca o povo nas suas histórias, nos seus relatos históricos. E Gil Vicente, o maior dramaturgo, um dos maiores dramaturgos da língua portuguesa, não o único, e que vai escrever autos, farsas, em que, por um lado, tem um caráter religioso, porque o humanismo ainda não se desligou completamente da religiosidade. É uma transição, então ainda tem alguns elementos, alguns requisitos, e, por outro lado, também uma obra muito satírica, crítica da sociedade. Então, os autos, as farsas de Gil Vicente critica a sociedade, a hipocrisia, a mentira e outros elementos da sociedade. Temos, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno, a farsa de Inês Pereira, dentre outros. Esse é o Alto da Barca do Inferno. Aqui uma passagem dele, não há necessidade de ler para não esticar muito o vídeo, mas que retrata essa crítica à sociedade que achava que poderia tudo, inclusive a salvação, com dinheiro, com a riqueza, com a classe social. A farsa de Inês Pereira, uma crítica ao adultério, ao casamento por interesse. Então, resumindo, o humanismo é o que? É uma transição da Idade Média para a Idade Moderna, período de transição, a mudança de mentalidade. Começa o desligamento da religiosidade medieval, o Renascimento vai então se distanciando daquele pensamento medieval, aquela prisão religiosa, e vai se libertando no pensamento, no racionalismo. Destaque para o caráter humano, quer dizer, não mais o teocentrismo. A religião é o centro, mas antropocentrismo. Eles enxergam o homem como centro. E uma crítica à sociedade, principalmente no teatro de Gil Vicente. Vamos lá então, pessoal, fechando o nosso teste, você sabe responder? As crônicas do período humanismo, retratavam o quê? Acontecimento do dia a dia, um fato qualquer, a religiosidade ou fatos e registros históricos. Fatos e registros históricos, porque a crônica inicialmente não é como conhecemos hoje. Crônica que fala de amor, de uma viagem, uma festa, não. Qualquer fato do cotidiano. Naquele tempo a crônica era um registro histórico. 2. Destacou-se na dramaturgia, que é o teatro, dramaturgo, que escreve peça de teatro do humanismo. Quem destacou? Gil Vicente, Fernão Lopes ou Luiz de Camões? Gil Vicente, principal dramaturgo do humanismo em Portugal. O período artístico literário do humanismo é assim chamado, pois, por que o nome humanismo? Retrata a bondade humana, retrata o olhar para o ser humano enquanto sujeito de maior importância, ou retrata a origem do homem? Retrata o olhar para o ser humano enquanto sujeito de maior importância. Então é isso, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.